Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 14. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Essa nossa aula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior. Para facilitar, por gentileza, pegue o livro na página 154. Primeira questão: quais são os 7 R's? Faça uma lista. Reduzir, repense, responsabilize-se, respeite, recuse, reaproveite e recicle. Espero que tenham conseguido fazer essa questão. Segunda questão. As sugestões do texto são dirigidas ao público adulto, mas você pode adotar várias delas em seu dia a dia. Faça uma lista do que você pode colocar em prática. Isso aí é uma coisa que deve ser feita por cada um de vocês. É uma coisa particular, individual de cada um. Então, eu deixo como dica o que é que vocês podem fazer. Pode ser reduzido o consumo de produtos descartáveis, como copos, talheres e pratos. E também fazer a reutilização de alguns produtos para evitar o desperdício, entre outros. A terceira questão: com seu grupo, combine a confecção de um cartaz com a história em quadrinhos na qual deverão aparecer cenas que representam ações de cada um dos itens. Não tem como ser feita essa questão agora, então não precisa fazer. Vamos aí à questão do número 4. Compartilhe com as pessoas que moram com você as informações do texto acima para fazer uma lista da política dos 7 R's, que pode ser desenvolvida em sua casa. É uma resposta pessoal, mas eu vou deixar algumas dicas. Pode ser feita a reduzir o consumo de alguns produtos, substituir os produtos descartáveis por produtos não descartáveis. Repense, são atitudes que você deve adotar. Tipo, digamos que vai ao supermercado, você pode levar suas sacolas descartáveis e evitar trazer sacola descartável. Se de tudo não for possível evitar, vocês reutilizem ela para outras finalidades. Pode reaproveitar alguns produtos. Isso aí são as dicas que eu deixo para vocês. Vamos aí à página 154 também, ainda registro. Primeira questão: observe o lixo gerado pela sua escola durante um dia, incluindo na sala de aula, sala dos professores, pátios, coordenação, direção e cozinha. Refaça a lista dos 7R, dando exemplo de atitudes que podem ser tomadas na sua escola para diminuir a produção de lixo. Coloquei aqui algumas sugestões. Substituição dos copos descartáveis por copos reutilizáveis, reduzir o lixo produzido na escola, trazendo seu alimento em embalagens reaproveitáveis. Pode também fazer a coleta seletiva do lixo e incentivar a reciclagem. Ou seja, confeccionar lixeiras apropriadas para cada tipo de lixo e incentivar a reciclagem, desenvolver campanhas de reciclagem do lixo. Aí eu deixo aí para vocês essas opções. A segunda questão: divulgue essas atitudes por meio de folhetos que você e seus colegas desenvolveram e entregue aos profissionais da escola. Eu acredito que a divulgação de folhetos não seria o mais indicado porque ele gera lixo também. Eu preferia você ter atitudes e dar exemplos práticos, você mesmo, evitar jogar lixo no chão, jogar lixo no devido local, evitar consumir objetos descartáveis, trazer sua própria garrafa, seu próprio copo de casa. Isso são sugestões. Vamos à página 158. Página 158, registro. Selecione 5 embalagens e objetos plásticos em sua casa, anote qual tipo de plástico eles são feitos e a partir do código depois responda. O plástico poderia ser substituído por outro material em cada um dos 5 objetos que você selecionou. Aí também é uma resposta pessoal, só que eu vou deixar como dica: sacolas plásticas. Você pode substituir por sacolas retornáveis,
como havia dito. Embalagens descartáveis, você pode substituir por embalagens recicláveis. E os copos descartáveis podem ser substituídos por copos de vidros. E os pratos descartáveis por prato de vidro. E o plástico derivado de petróleo pode ser substituído pelo plástico biodegradável, aquele que se decompõe naturalmente. Isso são dicas. Não sei como vocês fizeram e serve de base para vocês responderem a atividade de vocês. Segunda questão. O plástico poderia ser substituído por outro material em cada um dos itens. Quais seriam as vantagens e desvantagens dessa substituição? Pois é, quais são as vantagens de fazer as práticas da questão 1? Seria reduzir o volume do lixo, evitar contaminar o solo, a água, economiza dinheiro porque aqueles produtos que são recicláveis você não vai mais pagar por ele. E os produtos descartáveis, toda vez que você consome um, você vai estar pagando por ele. E sem contar que eles vão acumulando na natureza, levam tempo para ser decomposto e vai poluir o meio ambiente, polui a água, polui o solo, polui os rios, os oceanos. A gente sabe que hoje o lixo é um dos principais problemas enfrentados pela humanidade. A desvantagem é que essas medidas elas são menos práticas, porque vai precisar de tempo para lavar constantemente os objetos. Tem pessoas que não gostam de perder tempo e nem gostam de lavar objetos porque gostam de substituir por produtos descartáveis que são mais práticos e mais rápidos, porque a maioria vive no dia a dia de correria. Só que eu deixo como sugestão que as pessoas adotem a prática de usar produtos que são reaproveitáveis. Vamos à página 159. Aqui tem um texto falando sobre o plástico comestível ou o plástico biodegradável. Agora responda. Qual é a diferença entre o plástico comum e o plástico comestível apresentado no texto? O plástico comum é obtido a partir do derivado do petróleo e leva cerca de 100 anos para ser decomposto. Já o plástico comestível tem origem orgânica e é biodegradável, ou seja, ele pode ser decomposto naturalmente pelos micro-organismos presentes no solo, e isso vai evitar o acúmulo e a poluição do ambiente. Vamos à segunda questão. A respeito do plástico de mandioca, o texto afirma: o plástico feito com esse produto é biodegradável. O que significa a palavra biodegradável? Reescreva a frase do texto com outras palavras. Aí fica a critério de vocês. Vou deixar como dica. O plástico feito desse produto é decomposto pelos micro-organismos do solo. Vocês podem usar outras palavras que tenham o mesmo significado. E a terceira questão. Construa um gráfico de barras que compare o tempo de o plástico convencional e o comestível demora para degradar. Eu construí aqui o gráfico. Em vermelho tem o plástico biodegradável. Qual é o tempo que ele leva para se decompor? Cerca de 1 ano. E já o plástico comum, em média, o tempo que ele leva para ser decomposto é mais de 100 anos. Estão vendo aí a diferença de 100 para 1. Por isso que é muito mais importante adotar, consumir produtos biodegradáveis. Vamos à página 162. Registro. Primeira questão aí. Por que as minhocas são essenciais para a compostagem do lixo orgânico? Porque as minhocas se alimentam de restos orgânicos, folhas, restos de frutas e restos de seres vivos em decomposição. E durante esse processo eles produzem humus a partir desse material, que vai fertilizar o solo e vai incentivar a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Vamos à questão 2. Descubra para onde vai o lixo orgânico da sua escola, tanto da nossa escola quanto da nossa residência e da cidade de Picos em geral, de forma geral. A maioria do lixo orgânico ele vai ser levado junto com o outro lixo e depositado nos aterros sanitários, porque aqui na cidade de Picos não tem uma composteira para fazer a decomposição e a compostagem do lixo orgânico da cidade. É uma pena uma cidade como Picos, no porto de Picos, ainda não ter ainda
uma estruturação no tocante ao tratamento do lixo e ao tratamento do esgoto e a coleta seletiva do lixo. Vamos aí à questão 1. Fatos e ideias. Fatos e ideias. Reúne-se com 2 colegas e converse a respeito das questões abaixo, registrando a conclusão no grupo por escrito. Questão 1. Em todos os recipientes há um símbolo internacional que identifica a reciclagem. Represente esses símbolos e expliquem qual é a vantagem dos símbolos ser internacional. A importância é que facilita a identificação dos tipos de lixo que deve ser colocado em qualquer país. Você pode estar no Brasil ou em qualquer outro país, mesmo que você não saiba a língua oficial daquele país, você tranquilamente sabe onde vai ser colocado cada um dos tipos de lixo, observando o símbolo e a cor da lixeira. Aqui está mostrando aqui 6 lixeiras com cores diferentes. Cada cor representa o tipo de lixo a ser depositado. E aqui está mostrando os símbolos recicláveis. E aqui está mostrando o símbolo não reciclável. Então vamos lá. Vermelho é indicado para plásticos em geral. O azul é indicado para papel. O amarelo é indicado para metais em gerais. O verde, vidro. Marrom, produtos orgânicos, ou seja, restos de frutas e comidas. E o cinza significa que é o lixo não reciclável de maneira geral. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão. Vamos à página 162, questão número 2. Para facilitar a reciclagem do lixo, a coleta deve ser seletiva. O que é reciclagem e o que é coleta seletiva? Reciclagem é a utilização de materiais do lixo como matéria-prima para fabricar novos objetos. E o que é coleta seletiva? Coleta seletiva é a coleta do lixo reciclável separado de acordo com o tipo de material, como mostrei na questão anterior. Isso facilita a reciclagem em todas as suas etapas. Questão 3. Qual é a vantagem dos recipientes terem diferentes cores? Facilita a identificação do tipo de lixo a ser depositado em cada uma das lixeiras. Quarta questão. Por que é importante a participação de todos no processo de coleta seletiva do lixo? Para facilitar a separação do lixo desde a sua origem, desde a sua produção até o local de coleta e o seu destino. Isso aí envolve várias etapas e todas as pessoas envolvidas, se elas participarem, isso vai facilitar a reciclagem e evita que as pessoas tenham contato com o lixo. Porque se esse lixo não for separado, eles vão parar em lixões e depois as pessoas, os catadores, vão fazer essa separação e vão tendo contato com o lixo. E isso pode levar eles à contaminação. Quinta questão. Vocês acham que existe relação entre o que está mostrando na fotografia acima e a preservação do solo? Justifique sua resposta. Claro que sim. Por quê? Essas atitudes facilitam a preservação do solo, porque vai reduzir o volume do lixo, vai reduzir a contaminação da água, do solo e também a proliferação de micro-organismos presentes no lixo. Vamos à página 163, registro. Você fez anteriormente uma lista dos materiais normalmente jogados no lixo em sua casa. Desses materiais, quais poderiam ser reciclados? O plástico, PET, embalagem de papel, lata de alumínio, papelão, entre outros. Cada um vai fazer de acordo com o que você tem feito na lista anterior. Segunda questão. Em sua escola há coleta seletiva de lixo? Se houver, imobilize o seu grupo e faça uma campanha para aumentar ainda mais a eficiência dessa coleta. Infelizmente, não temos a coleta seletiva nem na nossa escola e nem na cidade de Picos.
porque falta estruturação. Não tem o carro coletor, não tem as lixeiras apropriadas em todos os bairros e não tem campanha de incentivação da coleta seletiva do lixo. Infelizmente, Pix deixa a desejar no tocante da coleta seletiva do lixo. Vamos à página 164. Construir e aplicar. Primeira questão. Faça um desenho do solo representando seus principais componentes. Em seguida, inclua em seu desenho os principais fatores de poluição do solo. Eu coloquei aqui a imagem do solo, que contém plantas, micro-organismos, seres vivos que vivem dentro do solo, ar e partículas minerais. Quais são as partículas naturais do solo, que tem em todo tipo de solo? Tem água, partículas minerais, que são o resto das rochas em decomposição, tem ar e partículas orgânicas, que são o resto de seres vivos. E também tem seres vivos que podem viver lá, plantas, animais, insetos, entre outros. E quais são os principais poluentes lançados no solo? Lixo, esgoto, agrotóxico e óleo. Não sei como vocês fizeram, aqui serve de base para vocês fazerem de vocês. Questão 2. No dia 15 de abril é o dia da conservação do solo. Divulgue essa data em sua escola e organize alguma ação para esse dia que diminua a poluição desse recurso natural. Essa questão não tem como ser feita. Vamos para a questão 3. Observe a fotografia a seguir. Aqui está mostrando a separação de materiais para serem reciclados, feito por funcionários de uma empresa. Letra A. O que essas pessoas estão fazendo? Qual a importância desse trabalho? Eles estão fazendo a coleta de materiais a serem encaminhados para a reciclagem. E qual é a importância desse trabalho? Esse trabalho vai facilitar a coleta seletiva. Letra B. Que equipamentos ou práticas de segurança esses trabalhadores devem usar em seu local de trabalho? Os funcionários não devem ter contato direto com o lixo, devem usar luvas, botas, máscaras e roupa apropriada ou avental, que vai proteger eles contra o contato direto com o lixo. Letra C. O que acontecerá com o material que não for separado para reciclagem se ele for jogado em um aterro sanitário? O lixo deve ser enterrado e não ter contato direto com as pessoas para evitar a contaminação. Em aterro sanitário é o local onde o lixo vai ser depositado em camadas, vai ser aterrado, compactado e vai ser drenado o gás produzido por esse lixo e o chorume. Letra D. Em diversos lugares do mundo e no Brasil ainda existe a terrível situação de pessoas coletando materiais e buscando alimentos em lixões. O que é lixão? O que pode ser feito para evitar que essa situação ocorra? Lixão é o local onde o lixo é depositado no solo sem nenhum tratamento. E lá ele vai produzir chorume, que é um líquido tóxico que contamina o solo, a água, aumenta a proliferação de insetos e animais patogênicos que podem causar danos à saúde, principalmente daquela população local que vive naquela região. O que é que deveria ser feito para evitar isso? Realizar campanhas para a coleta seletiva de lixo e criar cooperativa para a reciclagem do lixo. Porque se o lixo já for separado, os devidos recipientes e forem levados para as cooperativas, isso facilita o trabalho dos catadores, que eles vão trabalhar de forma apropriada, e em cooperativas, porque eles conseguem vender esses produtos com valor mais justo no mercado. Quarta questão. Analise as imagens abaixo e responda. Aqui está mostrando aqui uma criança colocando o lixo no seu devido local. E aqui outra imagem mostrando aqui o carro que faz a coleta do lixo. Letra A. Existe alguma relação entre o que é mostrado nas imagens e a preservação do solo? Justifique sua resposta. Sim, está mostrando locais onde há coleta seletiva do lixo. Ou seja, tem todo o processo que eu falei. Tem a separação, a deposição nos locais apropriados e a coleta pelo carro específico.
Letra B. Explique qual é a importância da reciclagem para o ambiente. Reduz a poluição e a contaminação do solo, da água, reduz o volume de lixo e faz com que a vida útil dos aterros sanitários aumente muito mais. Quinta questão. O blog da internet 365, coisas que posso fazer para diminuir a minha pegada ecológica. Diz que uma das importantes coisas que devem ser feitas por todos nós para ajudar o ambiente é aprender a fazer a compostagem caseira. Pesquisa o que é pegada ecológica. Pegada ecológica é uma medida diária necessária para sustentar o consumo de um habitante em determinadas condições. Isso é chamado de pegada ecológica. Letra B. Explique o que quer dizer compostagem e como ela pode evitar a poluição do solo. Compostagem é o local onde o lixo orgânico é decomposto e transformado em humus. Ele evita a poluição porque reduz a quantidade de lixo jogado em lixões ou aterros sanitários que poderiam ser transformados em chorume, que é altamente tóxico para os seres vivos. Espero que vocês tenham conseguido responder aí com sucesso. Vamos à questão 5, letra C. Monte um quadro com esses materiais, separando-os em compostáveis ou não compostáveis. Baterias, borra de café, casca de frutos, couro, esterco, folhas, gravetos, isopor, metais, miúdos de animais, papel ou madeira com tinta, papel, papelão sem tinta, pilhas, plástico, tecidos e vidros. Materiais compostáveis: borra de café, casca de frutas, couro, esterco, folhas, gravetos e tecidos. Materiais não compostáveis: baterias, vidro, plástico, madeira com tintas, papel e papelão. Os vidros, os plásticos e a madeira eles podem ser reciclados, mas não pode ser feita a compostagem. Sexta questão. Explique como funciona um aterro sanitário e qual sua importância para a saúde pública das cidades. O que é um aterro sanitário? É espaço destinado ao descarte final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Os aterros possuem solo preparado para que não haja contaminação das áreas em torno e é monitorado as emissões de gases provenientes da decomposição dos resíduos. O lixo é coberto por uma camada de terra e impermeabilizado. Com isso, evita a contaminação do solo, da água e a propagação de animais e insetos patogênicos. O que são insetos patogênicos? Insetos que causam doenças nos seres humanos e em outros animais. Com isso, nós finalizamos a correção das atividades. Agradeço a todos pela atenção e pela compreensão e até a nossa próxima aula.